Senhores embargadores, senhores servidores, são 9h04, dentro do horário regimental, estamos dando início a mais uma sessão do Conselho da Magistratura do Estado de Pernambuco, para os designados, rogando a Deus que nos ajude a prestar um bom serviço ao povo pernambucano. Antes mesmo de chamar a pauta, eu normalmente deixo fora de pauta para depois, mas para registro é que ontem, quando eu já estava saindo do expediente, chegou um requerimento do desembargador Paulo Augusto. Sua Excelência recebeu um convite do cônsul da Diplomacia Pública da Embaixada dos Estados Unidos em Brasília para participar de um treinamento chamado Transparency and Accountability in Government. Transparência e responsabilidade na comunidade, 14 de agosto a 1 de setembro de 23. E Sua Excelência pede autorização para ir, as despesas serão todas bancadas pelo governo americano. Eu não vejo nenhuma oposição. Já teve gente daqui que participou exatamente desse mesmo treinamento. De acordo com a nossa normativa, a Corregedoria deve se manifestar nesse Palavra, Vossa pedido. Excelência. Sua Excelência esteve comigo e eu adianto que a Corregedoria está de pleno acordo, porque é um curso que viabiliza a melhoria da qualidade da prestação jurisdicional para o magistrado e para o Poder Judiciário de Pernambuco, de modo que eu opino no sentido de deferir o pedido. Obrigado. Alguma divergência? Eu só quero registrar o seguinte: todas as oportunidades de capacitação para essas novas gerações, vamos colocar aqui, digamos assim, de agendozinho para lá. A gente precisa incentivar, nós vamos sair. É uma questão de tempo, né? E a gente precisa ter em mente isso, que as novas gerações precisam exatamente estar capacitadas, conhecer a realidade nossa do tribunal, né? E conhecer também a realidade externa para estarem mais capacitados. Então, a unanimidade deferido e a autorização pleiteada pelo desembargador Paulo Augusto, sem ônus para o Poder Judiciário. O resto tem fora de pauta e tal, fica tudo para depois, deixa aqui depois. Então, vamos dar prosseguimento, passando a palavra ao eminente relator para seguir a pauta do desembargador Valdemir. Lembrando que o desembargador Ricardo tem algumas anotações a fazer em relação à data de validade naquelas portarias lá. Palavra da Vossa Excelência. Pois não, senhor presidente. Ver vários documentos da lavra da excelentíssima secretária de Defesa Social, no qual, nesse primeiro, número 1, ela acusa a recepção do ofício 201.9654 deste Conselho, referente ao processo 23592 da Vara de Catende, pelo não comparecimento dos policiais civis aqui elencados. E ela disse que depois de uma busca na Superintendência de Gestão de Pessoas, verificou que foi localizada o código de rastreabilidade e esta, por sua vez, foi encaminhada em tempo hábil ao operativo da PMPE, conforme indicações contidas na cópia anexa número 1, trazendo a crer que não foram, né, por motivo alheio, ou seja, não foi por falta de ciência, pelo que posso perceber. A palavra está com o desembargador Ricardo, então. Presidente, eu queria registrar a pronta participação e providência tomada pela doutora Carla Patrícia Barros da Cunha, que vem exercendo um papel muito importante e muito responsável perante uma secretaria muito difícil, que é a Defesa Social. É a primeira vez que eu estou vendo o encaminhamento à corregedoria de um expediente, senador Frederico, para apurar a responsabilidade de um militar que recebeu a intimação e não compareceu, inclusive se justificando a comarca de Cachoeirinha. Eu grifei logo de Cachoeirinha. Só teve juizinho lá como eu. Queria fazer esse registro, né? Que ela aqui, fazendo um trabalho. Eu fiz o registro, estava marcado exatamente isso. Eu acho que é importante isso, porque a gente sempre, tudo que nos pede aqui, vem da OAB, vem dizer, a gente manda averiguar, mas a gente normalmente manda para os outros, ninguém nem está nem aí. Aqui não. Merece todos os encômios mesmo. Da Justiça Federal. Bom registro.
essa nova missão. Né? Acho que eu vi o Brasil. Eu também acho. Então, está anotado e, no mais, assim, entre arquivos. Isso. Acho bom mandar uma correspondência para ela, agradecendo pela atenção. Acho que é um gesto. Eu Nunca ouvi isso. É elogios. Né? não é elogio, é agradecendo a presteza da resposta e as providências que ela de imediato tomou. O termo está corretíssimo. Eu estou dizendo que não está proibição. Mas... Não vamos elogiar, não. É só para agradecer, Só para agradecer. a presteza E a providência e a tomada, porque ela providência é exemplar. Né? Ela é exemplar para os demais. casos futuros, né? Né? Eu só queria mostrar uma coisa, desembargador Valdemir, se Vossa Excelência me permite. Quando você vai ao 2, 3, 4, de uma certa forma também você pode englobar, já quando passa policiais O agentes, 4 não, viu, presidente? O 4 eu tenho uma observação a fazer. 4 também tem observação a fazer também sobre ele. Né? Veja, no final das Até contas, o 3. né? No 2 também, É desembargador. 1, 2, 3. São Agora, idênticos. veja, agora você tem o 2, a gente já veio, já viu, né? O 2 já viu. O 3 é a mesma coisa, de ciência e no expediente único a gente agradece as providências. Mas quando. Exatamente, é o 3, aqui é consumo. Existe uma outra coisa ainda a acrescentar. Eu não sei nem qual é o nome novo que deres ao tal do Pacto pela Vida. A gente mudaram o nome, mas a finalidade é a mesma, a gente tem representação lá. Desembargador Mauro Alencar e Dr. Gleidson. Né? Porque agora o que envolve é o não cumpriu porque não tinha carro, não tinha veículo para fazer. Então, acho que todo mundo sabe, mas se não souber, vamos relembrar. Sai um carro de um presídio para levar preso para 3, 4 comarcas. E depois vai recolhendo. Né? Se aumentar um preso, já não tem condição de trazer mais. Se o carro estourar o pneu, não tem. Guarda, combustível. Quer dizer, então, ficaram lá de regulamentar isso no pacto, porque isso não é um problema nosso, é do executivo. Tá? Então, seria talvez relevante que os nossos representantes tentassem articular, primeiro, celeridade nessa regulamentação do Poder Executivo. Ele lá participa novo. Segunda questão, era que talvez eles requisitassem uma autorização especial para, enquanto não tiver resolvido isso, continuar fazendo telepresencialmente. Foi o período mais eficaz em relação aos problemas de preso, foi quando fazia telepresencialmente. Não perdia-se uma audiência, não se perdia uma testemunha, não se perdia nada. Então, como nós estamos cercados pelas normas do CNJ, no mínimo a gente pode levar ao CNJ para mostrar que nós temos dificuldade. E não são nossas do judiciário. Nós temos parceria com Quando houver dificuldade, presidente, que possa ser feito pela via telepresencial. Mas o melhor Se a ideia é que eles nos provocassem antes. Não é simplesmente. Veja, o que é que aconteceu aqui, Ricardo? Nós estamos tomando ciência porque nós. Esse no 3, né? 3, aí vai. Pô, acho que 4 também não. Não, por 3. Vale por 3 e. É só o 3 mesmo. É só o 3. Né? É só o 3. Vale por 3. Mas veja, se a gente. Mas tem um pacotaço aqui, já, a mesma coisa, que é na ausência de policiais, tudinho. É exatamente essa sugestão de Vossa Excelência. Para esse 3 e depois outros. Veja, só tem resposta porque a gente cobrou. Então, se nós temos representantes lá, nós devíamos falar. E se eles nos pedirem verificar a possibilidade, a gente pode levar isso para o CNJ, dizer, os demais atores do processo relativo a um crime, Ministério Público, Defensoria, Polícia Civil, Militar, todos têm problema. E eles pedem a prorrogação. Pelo menos nos casos excepcionais. Por que a gente não encaminha esses 2 expedientes para os representantes, para que eles, na próxima Exatamente essa é a ideia. Discutam, encaminhar. No caso do Ministério, tomar conhecimento da comunicação. Encaminhar cópia para os nossos representantes eu não sei qual é o nome. Bota Pacto pela Vida, mas depois pergunta ao desembargador Mauro ou a Gleide qual é a atual nomenclatura. Né?
para que procurem, naquele colegiado, viabilizar a agilização da norma que estão a editar, assim como buscar que, por eles, seja solicitado ao Judiciário a possibilidade de, excepcionalmente, autorizar a realização das audiências De réu em telepresenciais, quando foi impossível a apresentação presencial do preso. Isso teria que ser feito com uma certa antecedência, por exemplo. Eu não tenho condições de apresentar quinta-feira. Sim. Para ser. Uma antecedência é necessária, até para ter link, Tem um por link, isso. exatamente. Tem que ter um link. Isso aqui pode ocasionar. Funciona certinho, O preço não foi apresentado, a culpa não é do preço. porque isso resolve aquele dúvida. Todos estão absolutamente iguais. Hoje, ela vai passar para daqui a 2 meses. Daqui a 2 meses não pode não ter. Aí vai dar um excesso. Uma antecedência mínima de 72 horas. Eu estou dizendo que precisa ter atenção a isso, porque esses adiamentos assim vão ocasionar excesso de prazo. Pode vir gerar um excesso de prazo. Aí resulta em mais habeas corpus. Aí as câmaras estão lotadas. É uma bola de neve. Agora, naquela presidencial, preciso que o lá não tenha dinheiro para dar ao porteiro lá. Aquele cara que toma conta do presídio. Porque uma vez o oficial certificou que o réu estava no lugar incerto, não sabendo. Ele ia ao presídio e não encontrava o preço, porque o preço pagava ao. Como é que chama aquele cara? Chaveiro. 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 E ele não era apresentado. Podemos passar para o item 4? Pode, presidente. Valdemir, embaixo do Valdemir, por favor. Presidente, bom dia. Queria informar que eu estou na sala, eu sei que ninguém viu. Bom dia a todos. Desculpe, estou por aqui. Bom Desculpa o dia, atraso. desembargador Stênio. Todos nós já estamos vendo Vossa Excelência Tá. aí. Já estava... Foi por isso que o clima ficou mais alegre. Desembargador Valdemir. O item 4 é da lavra da doutora Maria Tereza Paz de Sá Machado, relatando a dificuldade junto ao 9º Juizado Especial Civil das Relações de Consumo, e a defensora pública que acumulava essa unidade está em gozo de licença-prêmio para posterior aposentadoria. Diante tal cenário, já procurou o defensor público geral da situação, solicitando a designação de novo defensor, não obtendo êxito. Também comunicou a situação à corregedoria auxiliar, na pessoa da doutora Karina Aragão, e queria repassar o expediente ao defensor geral. Ainda sem obter qualquer resposta, em 18 de maio, encaminhou um novo ofício ao defensor público geral, narrando a situação e, mais uma vez, pedindo a designação de um membro respectivo. Esclarece por oportuno que naquela unidade são realizadas aproximadamente 260 audiências, sendo que na grande maioria delas as partes necessitam de indispensável assistência da Defensoria Pública, pelo que a ausência de tal profissional há mais de 6 meses tem resultado em sucessivos e constantes adiamentos, com inegáveis prejuízos para a prestação jurisdicional. Acrescenta que, embora exista um núcleo da Defensoria Pública na central, os jurisdicionados, quando para eles são encaminhados pelos servidores destes juizados, são orientados a retornar para a unidade sem qualquer tipo de atendimento. Nesse contexto, ao tempo em que dá ciência a esse egresso conselho da grave situação do 9º Juizado, consulta da possibilidade daquele juiz nomeado defensor dativo a partir de lista de profissionais a ser obtida junto à OAB, para atendimento e acompanhamento das partes que necessitem da assistência da Defensoria Pública. Posso falar, presidente? Pode, depois eu tenho coisa a falar também sobre isso. A situação realmente é calamitosa lá no exatamente. juizado. É um colegiado de juizados muito grande e a defensoria não realmente está com um problema. Mas ontem tivemos contato com o doutor Henrique Seixas, que é o Defensor geral. defensor geral, exatamente. E ele disse que vai resolver o problema. Eu queria fazer esse registro só porque disse ele que vai resolver o problema. Lá temos uma defensora, que é a coordenadora, a doutora Thaís Guaraná, que é uma excelente defensora, mas ela não dá conta só de tudo. Mas ele disse que vai resolver e vai fazer as designações. Vou fazer uma pergunta a Vossa Excelência. Na corregedoria. Não, ali é a prima dela. A primeira. É Antártico ou Guarana Brahma? Oi. Vou lembrar a Vossa Excelência o seguinte, são vários ângulos aí.
existe um provimento do Conselho sobre a matéria, é o 02/2020. Se alguém não tiver cópia e quiser, da Luz pode mandar, né? Depois, eu vou falar, digamos assim, com uma autoridade diferente do que é estar no exercício provisório da presidência. Eu, como integrante aqui do Conselho, o primeiro provimento foi anterior a isso, foi da minha redação. E, no entretanto, teve frutos, terminou que o Estado começou a autorizar, primeiro não pagava, a pagar. Teve ação aqui, foi julgado procedente com base na decisão do Conselho de Provimento, né? Terminou se transformando em lei, né? O Estado, boa parte da argumentação para aumentar o número de defensores foi por conta da posição do Judiciário. Então, algum efeito concreto teve e benfazejo, tá? Mas houve muito problema aí. Assim, começaram a designar O o mesmo mesmo advogado, advogado para todos os processos e por ato cobrando. Então, aparecia execução contra o Estado. O cara tinha participado de 2 ou 3 processos cobrando 80, 90 mil. Quer dizer, infelizmente, parece que é da natureza humana fazer essas coisas. Então, os excessos existiram. Na medida que o desembargador Ricardo já falou, a primeira providência que a gente ia fazer era, penso eu, era mandar um ofício ao defensor-geral corroborando as tratativas mantidas por ele com o Corregedor-Geral do Estado e solicitando que, tão logo houvesse as designações, ele comunique. comunique. Quer dizer, essa história de nomear defensor é uma exceção, não é a regra. Marca longínqua, mas aqui na capital. Na fazer uma coisa capital, dessa. isso, infelizmente, a gente compreende a boa vontade da juíza, mas a gente primeiro penso que tem que tentar resolver pelas vias institucionais, e é possível. Antigamente não, era um ou outro, hoje tem mais defensor do que gente. Não tem sentido. Vossa Excelência concorda com isso? Então, se alguém não tem o provimento e quiser dar luz, depois copia. Só complementando, ela faz a consulta, né? Ela faz a consulta sobre a possibilidade. Então, responde a ela que essa foi a ela providência. decide, não, né? É, O nesse desembargador, o corregedor já falou que a gente está corroborando, que assim que os nomes estiverem designados, será comunicada a ela. Aguarde para evitar a necessidade de nomeação ad hoc. Uma observação, presidente, também para a ciência de todos, é que muitos defensores já mais antigos estão todo um lote grande de licença-prêmio, tirando a licença-prêmio para depois se aposentar e não pode nem botar outro no lugar. Já aqui ninguém tira licença-prêmio porque quer pegar o plano de aposentadoria incentivada. Então, parou faz 2 meses e meio que ninguém pensa. Na medida que esses antigos se aposentassem, Abre aí vaga. eles podiam nomear, mas eles não se aposentam, estão de licença-prêmio. Mas quando o defensor-geral falou, Vai designar. Vai designar. Vai designar. Vai designar outros para acumular, porque eles já estão em algum local, mas vão acumular o juizado. Para dar um Essa recurso. é a história. Até Eu- que eu os outros fixei retornem aqui. e se aposentem. Eu fixei aqui que não é a tabela da OAB. Então, como era bem menos que a tabela aberta, a turma começou a fazer esses truques. Cada ato do processo pagava e, enfim. Bom, com isso eu creio que todo item que é o posterior, que tem a chamada assunto, a ausência de policiais, bombeiros, agentes penitenciários, pessoas presas, comparecimento, etc., já está resolvido com aquela decisão do item 3 da primeira parte, né? Vai o 2, vai o 3 na frente, Vai todos eles. 4, Vai 5, 6, 7, até o 7. até os. Aí depois vai para o padrão, né? Não, tem mais ainda não. Tem, não, padrão. tem as portarias ainda, né? Vai até o item 7 do outro item. Aí o próximo assunto é portaria e decisões não padrão. Portaria que eu queria falar do presidente. Palavra Valdemir, depois o desembargador Ricardo quer esclarecer. Essas portarias, como o desembargador Ricardo Paz Barreto, nosso grande corregedor, sobre a extensão da validade do Código de Normas para permitir a delegação da celebração dos casamentos necessitados com marcas. Então,
esticando para o dia 22 de junho. Foi até uma dúvida que eu tive, que eu vi que o Código de Normas ele teria validade até o dia 22 de junho. Esse maior presidente, Vossa Excelência, acho Ele que vai. passaria a ter vigência a partir do dia 22, mas nós publicamos o provimento 9 de 2023, prorrogando para o dia 15 de julho. Então, era essa observação que eu queria fazer, por exemplo, no 1, no 2 e no 3, que seja comunicado aos juízos acerca do provimento 9/2023, que prorrogou a vigência a partir do dia 15 de julho. 15 de julho. Eu acrescentaria isso, viu, da Luz, que é só comunicar ao juiz, acrescentaria para nosso trabalho aqui. Isso vai passar não para portaria, decisão não padrão, decisão padrão. Todos os outros que fizer dentro da regra, é uma regra republicana única, uniforme para todo mundo. Quem está dentro da regra vai para decisão padrão. Só Prorrogou por quanto tempo? No caso? Não, Prorrogou. porque a gente está fazendo os ajustes. São 1.500 e tantos artigos. artigo. Aí vem as instituições, a Arpen, tal, a Noreg, o mesmo mundo de gente, pedindo pequenos ajustes, mas tem que parar, ajusta um, mexe no outro. Aí não deu tempo, a gente queria publicar para vigia a partir de hoje. A gente prorrogou para o dia 15 de julho para poder ter calma, fazer tudo E a direitinho. partir de 15 de julho entra como decisão padrão Aí, aqui, pronto. na pauta da gente. É só isso. Ao invés de ser 22, passar para o dia 15 de julho, comunicando aos juízos que Nas tais decisões padrão que envolve portarias padrão, assunto diverso, tem algum destaque? de minha parte não. Também não. Também não. Então, Também não. a ausência institucional está de acordo. Impedimento, ausência de saúde, suspeição, não tem aquele. Já está regulado. Chove no molhado, né? Esta forma que é proibido menor dirigir. Bom, então temos. Teve um colega que baixou uma portaria regulando o horário. Ele era de uma comarca circunvizinha, Caruaru. Ele regulou o horário da escola do filho em Caruaru. Ele já foi, inclusive, foi afastado da magistratura há muito tempo, mas ele fez isso. Por quê? Para poder o filho chegar na hora que ele queria em casa. Aí a diretora da escola encaminhou para o tribunal. Então, Zé Marino. Foi. para chamar em mesa, nós temos dado a palavra agora ao desembargador Agenor Ferreira Lima Filho. Presidente, eu tenho aqui processo número 35, 2026, progressão retroativa com efeitos financeiros, parte requerente Flávio José do Nascimento. E, presidente, decisão já aqui mais ou menos padrão, e o requerimento da progressão aparecer em sentido contrário da consultoria jurídica, né, que eu dispenso a leitura, certo? Todo Isso tem mundo mais teve de acesso. norma, já tem acesso. De fato que eu concluo dizendo que o servidor não teria cumprido o requisito de pós-graduação estrito sensu, mestrado ou doutorado, no interstício entre junho de 2021 e junho de 2022 para a progressão padrão P20, consoante informações da SGP, de forma que eu voto pelo indeferimento do pedido. Todos de acordo, a unanimidade vota em indeferir os seus requerimentos, os pedidos de progressão nos termos do relator. Qual foi o número desse? É o 35. Cadê? Deixa eu ver aqui. 35 de 2022. Não, só esse. Tem um nível de progressão funcional. Palavra do desembargador. Pois não, eminentes pares, senhor presidente. Aqui é o processo 19/2023 do Conselho da Magistratura, no CEI 20761, dígito 33 deste ano. Remetente Wagner Barbosa de Lucena, secretário de Gestão de Pessoas, no qual ele faz encaminho esse Conselho da Magistratura para análise opinativo pela concessão de progressão funcional de servidores que cumpriram no mês de maio de 2022 todos os requisitos dispostos na lei de 2007.
O teor desse voto é semelhante ao que eu trago aqui mensalmente, né, já Deus do quiser. conhecimento de vossas excelências, que o parecer 06/2023 da Secretaria de Gestão de Pessoas, nos termos da comunicação interna 211.8074, os servidores constantes na listagem hora encaminhada extraída do Sistema Informatizado Universal cumpriram todos os requisitos necessários à progressão funcional no mês de maio de 2023. A listagem registra 401 servidores, com um custo total decorrente da mudança de padrão de R$ 213.632,27. Então, observei todos os requisitos elencados nas normas pertinentes e, ao fim e ao cabo, estou votando no sentido de acolher o parecer 03/2023, combinado com os termos da comunicação interna 211.8074, para fins de deferir a aprovação funcional de servidores indicados nos anexos A, B e C. É como eu voto. Matéria em discussão. De acordo. A unanimidade de voto. Acolheu-se o parecer e o voto do relator no sentido de deferir a progressão funcional pelos próprios fundamentos ali apresentados. Alguém tem algo mais fora de pauta? Por outro lado, presidente, o SEI 207.63, dígito 30 de 2023, no processo 22.023, trata justamente daqueles que não cumpriram os requisitos para a progressão funcional. Então, esse é o desiderato. Não? Alguma divergência? Não? Não, de acordo. A unanimidade de votos indeferir os seus pedidos de progressão funcional, posto não atendido os pré-requisitos da norma em vigor nos termos do voto do relator. Ainda tem? Não. Não. Eu tenho alguns fora de pauta aqui para apresentar. Primeiro deles é para pedido de referendo. O juiz Emanuel Bonfim foi designado pelo presidente da AMB para integrar um grupo de trabalho para estudo sobre a PEC 10, viajar a Brasília. Era de 20 a 22, foi apresentado no dia 20 de manhã. Eu autorizei a de referendo para a viagem, mas eu pedi, e ele foi avisado. Nesse tempo de informática, nesse tempo, isso não existe mais. Ele leva o computador, né? Vai deslocar o juiz substituto. O juiz substituto, às vezes, tem audiência marcada. Não pode. Ele faz as coisas, né? 2 dias, por que ele não leva isso? Não tem sentido, mas também não pode dizer que não pode. Eu autorizei, está referendado? Está referendado. Mas não esquece essa votação geral. Hein? A AMB solicitando você. Geral. Eu acho que é importante fazer mesmo. Sugerindo, Ah. terminando a vida, Essa natureza, ausência de 2 ou 3 dias, ele pode trabalhar online. Exceto o ano se o evento ocorrer no horário. o horário da audiência, por exemplo, aí tudo bem. Bom. Verificado pela vida, a tendência é moderar na realização de reuniões presenciais depois da pandemia. Não tem necessidade. Tem necessidade nenhuma. Não tem necessidade. Passou a pandemia, agora é Seria mesmo uma decisão, né? Que você foi dar. Não tem necessidade disso. Tem É necessidade. verdade. Hoje todo temos estrutura de fala online. Tudo. Sem necessidade de presencial. Eu acho que o meu gatilho, pessoalmente, aumentar a produtividade de cerca de 40%. Em todos. Tem aqui uma outra portaria que é absolutamente igual àquelas do juiz André Simões Nunes da comarca de Corrente, designando a DOC, um oficial de serviço civil, para a celebração do casamento nos termos. A mesma decisão autorizar, e lembrando que a data é a partir de 15 de julho. É a mesma decisão. Vamos mais aqui. É um mesmo cidadão aqui, Renato Jaime, que já teve uma decisão nossa, ele está insistindo. Os 2 requerimentos e a decisão anterior, né?
Não, a anterior já é a decisão. Vou ler a anterior e foi decidido que em 19 foi perseguido e acusado de contumaz pelo magistrado de nome Eurico Brandão de Barro Corrêa, onde declarei em 2019 a necessidade de ser julgado 2 processos, um contra a CELP, Companhia de Energia de Pernambuco, e outro contra a Compesa, por crime contra o patrimônio privado da minha titularidade, bem como ajuizei outra ação contra um civil que me subtraiu um determinado valor em reais, num desacordo que o objeto for um veículo dobrou. Na época, a pretensão foi o estelionato e o dano moral, sendo que em todos esses processos, mesmo juiz com uso de sua discricionariedade, é o Eurico Filho, indeferiu o equipamento ao meio, chegando até a aumentar a sua decisão que o autor havia abandonado a causa. Recentemente, sem saber que, na mudança do endereço do juizado especial de endereço, resolvi tentar ajuizar mais uma vez contra a Compesa. E, para minha surpresa, este ainda é o juiz titular do juizado especial na cidade de Caruaru, vencida todas as etapas marcadas, a audiência peticionando a tutela de urgência em desfavor da demandada acima citada, decorrido o prazo para a demandada se manifestar, o que gera, no meu entendimento, como aluno, no dia 15 de maio, o pleno deferimento da tutela de urgência, me deparo com arquivamento sob a alegação forjada de que a alegação apresentada pelo autor não supria a necessidade para requerir do ato, assim compreendo. Mas, cansado dessa perseguição, enviei anteriormente, tendo em vista um pedido feito pelo reclamado, de que ele estava sendo indecoroso, uma vez que o rito da casa é ajuizar a ação em audiência, sustentar suas alegações e, em não havendo acordo, segue para a instrução de julgamento. Mas, como presumo perder a causa por sua perseguição pessoal, com motivo desconhecido por mim, pedi na narrativa que desaforasse o processo número tal, ainda que para o município mais próximo, mas por uma questão de suspeição do que não fez, intimou-me da audiência quando estava na fase de deferir a tutela de urgência, como os senhores poderão de forma imparcial analisar em anexo, que lhe enviarei, bem como disponibilizo meu contato aqui, para que, sendo o caso, faça contato com ele e resolver em definitivo essa perseguição, pois sou apenas um cidadão querendo ter minha defesa diante de várias inconveniências, que vem no meu endereço particular ou empresa de serviço prestado diretamente a mim, ou a imóveis em meu nome que não aceitam corrigir, e termino por ter que me acostar à força suprema da justiça humana. Sabe que o sistema judiciário é o que confio, mas tendo um indecoroso e desumano juiz deste, logo se vê que é infrutífera a tentativa de ser reparado o dano por mim sofrido. Sem mais, para o tal, fulano tal, Caruaru. Sistema processual brasileiro. Quando ele... Tem recurso que é imprevisto, não foi, não, eu deixar disso. Bom, vamos lá. Isso foi apresentado no dia 15 de maio, e no dia 15 de maio mesmo foi decidido aqui. Considerando que na consulta realizada no site TJPE referente ao andamento do processo tal, foi constatado que o juiz da causa exarou o despacho determinando que a parte emendasse a inicial, que não foi cumprido, levando Sua Excelência a indeferir a peça exordial. Considerando que não há nenhum elemento que justifique, pelo menos no que foi apresentado ao colegiado, qualquer providência de caráter não jurisdicional para arguir a suspeição do juiz da causa, e não havendo qualquer indício de iniciativa da parte a este respeito, constatado apenas o encaminhamento do expediente a este órgão, decidiu o Conselho da Magistratura, à unanimidade, tomar conhecimento do presente expediente, determinando o seu arquivamento. E, se no prazo, havendo interesse da parte, que a mesma recorra da decisão de interferimento, conforme propugnado pelo excelentíssimo desembargador Frederico Ricardo Almeida Verde, segundo presidente. Eis que ele agora, em 8 de junho, apresenta outro requerimento para a TJ da Secretaria. Cumprimentando a todos que completam este respeitoso a comissão do Conselho da Magistratura, é inadmissível a solicitação de emendar inicial feita pelo denunciado. Uma vez que compete ao serventuário, que deu entrada no pedido de ajuizamento, ainda que subscrito como é o feito pelo autor que este vos escreve. Pois no setor onde o direito do paciente requerente ou demandado não é visto com a devida medida prevista em lei de acesso às informações e ajuizamento de suas demandas, logo não podem receber o público, pois se trata de um direito submisso ao mais elevado entendimento de quem o pede, tendo presumo que ser o profissional do direito. Assim sendo, os que comprovam pobreza terão que recorrer a gastos de punho particular, pois logo não tem mais o apoio do que devia ser um juizado especial de justiça gratuita, bem como não pode ser visto sem custear advogado particular. Ou seja, não é coerente dizer que um juiz de um setor como o procurado ter que, em uso de suas discricionariedade, impedir de deferir aquele que o seu ofício é debruçado, que neste caso é atender a demanda de que naquela Corte de Justiça chegue, se vai ser comprovada a razão do autor ou não. Isso carece de primariedade da audiência de conciliação, deixando o demandante, autor, satisfeito e aumentando a confiança na justiça, no tocante a respeito do cidadão que carece deste setor.
Infelizmente, recebe suas decisões com muita insatisfação, pois não se deve negar o devido atendimento à demanda dos conflitos sociais, sob pena de estar prejudicada uma família por trás daquele que solicita uma solução, descredibilizando de forma ampla na mente de quem está ligado a tais fatores, direto ou indiretamente. Se com a justiça não se pode contar, imaginemos com mais adiante como estará a violência ou descaso, uma vez que cada atribuído ao governo do Estado, qualquer deixa de cumprir seu papel de acordo com o direito que é intocável e irrevogável do cidadão. Por tal, solicito de vossa sensatez a tal chamada que refaçam o pré-decidido e vejam o direito de pedir de ser visto, desde que vos pede providência, visando o bom funcionamento da casa e o indecoroso funcionamento do magistrado, face ao demandante, escondendo o erro reparável da demandada, bem como deixando de atribuir qualquer falta do início eventuário, que na data não atentou para os deveres correspondentes, como pede o artigo 317 do CPC. No entanto, é lícito relatar que não concorreu à demandada no prazo solicitado e que, sem interrupção da correção da inicial, que na fase não é cabível de reparação é aplicável que se pede na inicial, que colabora com todos os padrões formalizados em lei. Mesmo assim, atento para o fato do juiz denunciado, insatisfeito por motivos pessoais desconhecidos por denunciante, este que vos escreve. Fez questão de frustrar desde a primeira petição face à demandada que não usou de forma clara do seu arquivamento, bem como ratifica o erro não pode partir jamais desse eventuário, visando a ser exigido do demandante a falta de desconhecidos em todos os aspectos pelo demandante, exposto face a inúmeros que pedem proteção devida à Código de Justiça. Dante segue o rito normal, afinal de proteção do direito, bem como as devidas fases de instrução e logo em seguida julgamento do caso não vem as partes a haver acordado comum satisfação. Sem mais, ao presente, ratifico meu apreço ao deixar os meus devidos cumprimentos, espero deferimento para prosseguir com a defesa do meu direito na referida corte, seja decidido pelo denunciado ou por indicação de um outro, com competência para a petição inicial. E mandou 8 de junho para cá. Eu acho que ratificar a decisão anterior, lembrando que aqueles que são pobres na forma da lei tem assistência judiciária, essa desculpa dele, que ele não pôde, não tinha que contratar advogado particular. Eu acho que é só isso. Isso é pessoa física, né? Pessoa física. Isso ele desconhece completamente o andamento do processo, está querendo. E aí, culpabilizar o magistrado, pode ser assim. Presidente, Decidiu. eu peço a palavra. Não seria conveniente, sem consignar, mandar cópia para o magistrado, para que ele tenha conhecimento do que ocorreu e fique sabendo, fique ciente. É uma comarca pequena, né? Quer dizer, menor, e possivelmente ele pode vir a encontrar essa pessoa e ele fica sabendo quem é a pessoa, enfim. Minha sugestão é essa. Não é comarca pequena não, desembargador, é Caruaru. Eu entendi Cumaru, eu não sabia nem o que ele estava fazendo em Cumaru. De qualquer forma, mas a providência é bem fazeja também. Obrigado. Escreveu, sabe ler. Não é, tem princípio, meio e fim, pronto. A unanimidade de votos, decidiu o Conselho ratificar a decisão tomada no dia 15 de maio de 2003, lembrando ao requerente e para aqueles que são pobres na forma da lei, que além da digitação da reclamação na entrada dos juizados especiais, estão disponibilizados para os pobres na forma da lei os defensores públicos gratuitos para ajuizarem as demandas por eles pretendidas. Ao mesmo tempo, acresceu-se a decisão do encaminhamento de cópia do requerimento das decisões ao excelentíssimo senhor doutor juiz, indicado na peça encaminhada a este Conselho. Bom, eu tenho alguns assuntos para tratar, mas não é mais da sessão. Eu faço, tem alguém que tem assunto da sessão? Palavra do desembargador Frederico Neves. Eu seria brevíssimo. Eu acho que é mais fácil aqui. Leve. No limite. Presidente, senhores desembargadores, só para... Não é matéria da sessão, mas Pois não. É gravado. Sim. Se não fosse matéria da sessão, Sim, mas ok. Não achasse. Ok. É melhor gravar. Eu acho bom gravar, porque não tem problema, mas eu acho que a notícia pode ser dada
para usar uma expressão de Carlos Gonçalves, para o mundo cibernético, porque interessa à magistratura, ao Poder Judiciário e, mais do que isso, ao próprio povo pernambucano. A informação que eu quero dar é que na última terça-feira, dia 20, realizou-se a sessão pública de julgamento dos recursos interpostos contra as notas atribuídas pela Fundação Getúlio Vargas às provas práticas, sentença criminal e sentença civil. E foram 116 recursos, dentre os quais 28 foram providos com alteração de notas. O que implica dizer, eu não tenho notícia oficial, mas possivelmente haverá um aumento do número de candidatos habilitados à próxima fase do certame, que será a fase das provas orais. É só isso que eu queria informar. Não tenho números oficiais. Não tenho números. Muito bem, parabéns e obrigado, desembargador. Sim, senhor presidente. Intervenção. Claro que sim. Como nós já sabemos, e não será atingido o número de vagas, não poderia ser publicado já um edital para um novo concurso, não, para a gente agilizar isso, porque se sabe que não vai atingir o número. O presidente está já pensando, inclusive, na contribuição. É exatamente isso. É exatamente isso, presidente. Olha, o nosso regimento interno já prevê expressamente que o presidente da comissão de concurso é o primeiro vice-presidente. Isso vai precisar ficar claro. Quem pleitear ser primeiro vice-presidente, saber que é dentro do rol de atribuições dele. Segundo, comissão permanente não é o que alguns pensam que está fazendo concurso de manhã, de tarde, de noite, não. É quando haver necessidade. Aqui a gente já sabe. Então, resolvido isso, é startar uma nova comissão. Então, uma nova comissão. Então, começar, desembargador Bartolomeu, agora, com a burocracia, que é a fase mais dura, que é da prova oral e tal, vida pregressa, com todos saindo. A mesa diretora está sendo substituída, então parece que é melhor deixar essas coisas organizadas, claras, para assim que a nova gestão entrar, a instaurar o vice-presidente, chamar o AB, Ministério Público, e instaurar uma comissão. E aí ficar com caráter permanente. Se precisar fazer outro no outro ano, outro, aí para sempre. Permanente. Quando não precisa de abrir concurso, abre, mas já sabe quem é a comissão. Presidente, não, os esclarecimentos que vocês estão corretos. Eu me lembrei disso porque já era, hoje, Brasília já tinha comissão permanente. Era o vice-presidente, coincidentemente, que era o presidente de todos os concursos, de servidor e de coisa. Então, havia anualmente vários concursos. Era terminando um e já entrava eu, o presidente. Isso é fundamental. Formar só a comissão. Aí eu garanto que hoje não está tendo mais essa necessidade de todo ano fazer. Por quê? Porque estabiliza. Aí você vai abrir um concurso porque tem 2 vagas. O que não pode é abrir um concurso como a gente abriu, porque tem 100 vagas. É que não pode. Outra coisa, por exemplo, que é a minha participação, eu achei interessante. E o vice-presidente tem várias atividades. Uma delas é que, como o diretor do foro, quando eles tendem a não aceitar muito as ordens dele, os vice-presidentes são diretores do foro. O de São Paulo, a garagem, que tem mais de 3 mil aí, é dirigida por um desembargador. Posso botar ordem na cara. Estamos nós. Desembargador. Não, peraí. Então, agradecendo a presença de todos, eu declaro encerrada a sessão, mas lembro que tem algumas coisas aqui que gostaria de falar com todos. Muito obrigado e pode encerrar a sessão.